É o pet, 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 é o pet. E aí, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Alves para mais um vídeo do nosso canal. Plano de estudo tutorado Sociologia. Desde já, peço que vocês se inscrevam no canal, marquem as notificações, dê seu like ou dislike e comente. Primeiro ano, Ensino Médio, volume 2, semana 5. Grandes transformações sociais. Para a nossa quinta semana, vamos dar continuidade nessa introdução às ciências sociais, especificando aqui a sociologia, com proposta de fazer um olhar sobre a origem das ciências sociais e o seu método de análise de estudo. Vamos observar, nessa semana, um olhar diante a abordagem do contraste entre sociedades tradicionais e modernas, trazendo aqui as argumentações weberianas sobre o capitalismo moderno. Para essa reflexão, então, é entender o contexto histórico que trouxe grandes transformações sociais para compreender a realidade que vivemos hoje. Entender a sociedade é compreender que sociedades não são estatísticas, estão sempre em transformação. Algumas modificam muito mais rápidas que outras. Sabemos também que determinados eventos aceleram as mudanças. E para entender as grandes transformações da sociedade moderna, é importante falarmos sobre a Revolução Industrial e o capitalismo, que tiveram papéis fundamentais nesse processo. Como já abordamos anteriormente sobre as transformações do trabalho, em relação à modernização do trabalho e à especialização cada vez maior na sociedade contemporânea, vamos buscar aqui aprofundar nesse olhar sobre as grandes transformações da sociedade. Falar sobre as sociedades tradicionais é compreender que se estabelece principalmente aqui em áreas rurais, ou aqui colocando aqui pequenos povoados. E o cotidiano dessas áreas e suas organizações sociais eram e ainda continuam sendo muito diferentes das que se formavam nas cidades. Mais diante, o fenômeno da Revolução Industrial, as cidades começaram a acolher cada vez mais pessoas em busca de emprego e o rendimento que faltava no campo. Assim, nós temos um processo do êxodo rural que intensificou essa transformação. Nós estamos falando aqui em nível da Europa, mas se a gente vai analisar em contextos gerais, esse fenômeno, que foi a Revolução Industrial na Europa, ela atinge o mundo todo. Nesse processo, é entender que essas cidades, lá ainda no século XVII, século XVIII, tinham poucas estruturas, moradias precárias e o trabalho se encontrava em más condições e com pouco ou nenhum direito. E aqui, se as condições de vida e de trabalho eram diferentes de antes, então as relações entre as pessoas também se modificavam e aconteciam de formas diferentes. E aqui a gente vai observar e trazer alguns exemplos para a gente compreender as grandes mudanças. Uma delas está diretamente associado a um dos pilares da sociedade, que é as famílias. E aqui a gente vai perceber que as famílias se tornaram ainda mais nucleares. E a gente vai entender aqui um pouco mais sobre isso. Quando a gente está falando aqui dessas mudanças, é entender que na sociedade tradicional, nós temos uma característica aqui importante, que é a questão da família. A família, ela tem, nas características de uma sociedade tradicional, ela é grande, né? Ela tem uma questão ser com muita gente. Ela também tem uma relação de comum ao campo, nas localidades rurais ou com características mais rurais. E nós temos aqui a questão da quantidade desses membros, né? Por isso que a gente está colocando essa questão de grandeza, porque são vários tios, primos, e todos eram mais conectados. Nesse processo da mudança da sociedade moderna, você tem um enxugamento desse núcleo familiar. E aqui você vai observar que que a família vai se tornando menor, restringindo a um pequeno núcleo que tem ali a presença da figura materna, paterna e os filhos. E nesse fenômeno ainda a gente tem algumas mudanças, porque você tinha números até maiores de filhos, não tanto quanto na sociedade tradicional, mas hoje ainda bem menor, que você vai analisando aí ao longo do tempo a diminuição de natalidade, e isso tem aí uma relação na questão da mudança da família. E aqui nessa proposta a gente vai percebendo que esse pouco espaço nas residências que muda essa situação, com moradias muito pequenas, insalubres, o que ajuda também a explicar aqui esse processo dessa nuclearização familiar.
E tampouco eram necessárias tantas pessoas numa mesma família para também trabalhar na terra. Por quê? Porque antes as pessoas tinham muitos filhos e esses muitos filhos ajudavam na produção do campo. Com a mudança da produção vindo para o campo industrial, muda essa concepção. E quanto mais hoje, com grandes mudanças que houve na sociedade contemporânea, esses comportamentos vão mudando. Aqui a gente tem uma percepção de transformação da sociedade. Eu gosto de fazer uma leve reflexão sobre isso e trazer, no nosso contexto brasileiro, que intensificou no meados do século XX o processo de industrialização e de sociedade moderna, onde deixamos de ser uma população em maioria do campo e se tornou em maioria de zona urbana, a gente percebe isso também como a questão da musicalidade. E uma musicalidade, para a gente perceber muito sobre esse fenômeno, é as músicas sertanejas. Se você pega uma música sertaneja, lá ainda meados para início do século XX, eram músicas que falavam basicamente das relações ligadas à questão do campo. Já nas músicas sertanejas atuais, você tem a mudança para um estilo que fala da vida urbana. E nessa questão a gente vem percebendo uma questão de transformação. Mas aqui, continuando essa leitura, a gente vai entendendo aqui que nós vamos ter vários exemplos para a gente perceber as grandes mudanças também na sociedade. Essas pequenas moradias também tiveram também impacto na relação entre homens e mulheres. Nós vamos perceber aqui, por exemplo, que a mudança também nessas relações também impacta diretamente nas relações familiares, diante modificações que não vão apenas no seu tamanho, mas também nessa transformação nuclear e também na forma de organização do espaço privado. Quando você tinha uma relação maior, mas ao mesmo tempo coletiva no uso da terra, numa sociedade tradicional, na sociedade moderna, a mulher ficou mais limitada no espaço privado, e nós estamos falando aqui bem no início aí da Revolução Industrial, claro que nós vamos ter mudanças hoje, mas esses impactos também vieram diante desse fenômeno, onde as mulheres começaram a ser destinadas apenas ao trabalho doméstico, principalmente no cuidado dos filhos, e o homem saía para o trabalho, fora do ambiente doméstico. Isso é uma leitura para a gente também fazer uma percepção dessas mudanças. E trazendo aqui uma reflexão mais teórica, a gente traz aqui o Max Weber, o sociólogo alemão que viveu entre 1864 e 1920. E ele trouxe uma grande e importante contribuição para entender todo esse processo de mudança e solidificação de um novo sistema econômico dominante. Nós estamos falando aqui da sociedade capitalista. E que aqui Weber não apenas faz uma reflexão das mudanças diante do poder das máquinas e do dinheiro, que solidificou essas mudanças, mas também fenômenos como a reforma protestante, um rompimento do pensamento da Idade Média, com o catolicismo, para um pensamento da sociedade moderna capitalista, usando como uma base o protestantismo, que foi muito forte na Europa e nos Estados Unidos, e fortaleceu, inclusive, aqui essa nova ética, favorecendo o capitalismo. E aqui, quando a gente vai falar dessa leitura, a gente vai entender a partir de uma grande obra dele, a Ética Protestante e o Espírito Capitalista. Essa ética protestante se diferenciando aqui da ética católica em vários aspectos. A gente tem, inclusive, aí na tela, e também está presente no PET, na página 186, um pequeno quadro aí para a gente comparar essas mudanças. A gente vai perceber também a mudança na relação do trabalho, que é uma leitura importante aqui para Weber. Diante dessa questão, a gente vai perceber que no protestantismo a gente tem uma situação que vai estar adaptar-se ao mundo sobre as regras de Deus. Nós temos também o trabalho a serviço de Deus e uma visão de sucesso diante da aprovação divina. Para a gente comparar essas relações, a gente vai entender algumas mudanças de comportamento. Tem uma passagem bíblica que diz assim: é mais fácil um camelo, que não é um animal, é uma linha que é usada para embarcação, passar no buraco de uma agulha, que é uma linha muito grossa, então seria algo bem complicado, do que um rico entrar no reino dos céus. Essa visão, colocada na Idade Média, ela também tinha uma visão de limitar o indivíduo em relação à questão de adquirir bens. Ou seja, era trabalhar para a sobrevivência, mas não acumular bens, porque assim você não alcançaria a salvação pela fé aqui, né, que a gente está colocando. E se você nasceu pobre, servo,
é uma questão de predestinação. Se você nasceu rico e nobre, também ia. Então, não tem uma ascensão. Você, então, tem uma privação nessa questão de ascensão. Já na visão do protestantismo, e aí vem esse rompimento, e que contribui aqui para o capitalismo, mas também o capitalismo aproveita isso para dominar as relações sociais, tem essa questão de se adaptar a esse mundo sobre as regras de Deus. Você adapta o mundo usando a crença divina, só que também adaptando ela de acordo às necessidades ou, né, as imposições dominantes na sociedade. Nessa questão, você tem um trabalho não como algo para sobrevivência e fazer aqui como sacrifício, mas algo para demonstrar a serviço da divindade, no caso, de Deus, aqui na questão da fé cristã. Nós temos aqui um processo de uma visão de sucesso. Então, quanto mais bens você tem, é mais garantia dessa aprovação divina que Deus está te dando. E isso muda a percepção. E aqui a gente vai fazendo uma leitura em relação a Weber para a gente começar a entender que parte desse pressuposto de formas como o homem trabalha e busca seu sustento está diretamente relacionada com suas ideias, valores éticos e concepções de mundo. E aqui, em alguns casos, o trabalho influencia a construção de valores das pessoas, porém, em outros casos, os valores influenciam como a sociedade vai se organizar para trabalhar. Essa contribuição aqui de Weber traz uma atribuição entre a questão de crenças e valores religiosos, diante de um papel importante na conduta do indivíduo em sociedade. Essa proposta, então, traga na obra A Ética Protestante e Espírito Capitalista, é uma reflexão através de estudos da sociedade norte-americana que o Weber traz na sua obra, diante essa mudança, essa percepção que a religião acabou contribuindo em relação ao trabalho. Colocando aqui essa questão do protestantismo no acúmulo maior e mais intenso em relação ao dinheiro que outros grupos cristãos, principalmente aqui o catolicismo, que já tinha essa percepção diferente, ainda enraizada na Idade Média. Claro que a gente tem que fazer essa leitura de grupos dominantes por trás disso, por isso que ele vai colocar esse fenômeno aí do capitalismo que absorveu a ética protestante. Aqui essa leitura de Weber, ela foi fundamental para a gente entender como o sistema capitalista absorve para se desenvolver diante dessa ética protestante que era crescente, principalmente na Europa e nos Estados Unidos naquela época. E aqui a gente vai entrar nessa questão do protestantismo diante desse funcionamento e expansão do próprio capitalismo, que foi importante em seu início. Porém, aqui é importante colocar que, segundo Weber, o capitalismo logo passou a marchar com suas próprias pernas. Absorveu, mas começou a se estruturar sem a necessidade de estar ligado diretamente com a onda protestantista. E aqui, nesse processo de mudança social, da migração do campo para as cidades, já estamos aí desde esse processo lá na Europa, que estendeu o resto do mundo, houve aí um processo de um trabalho mecanizado de alta concentração de pessoas nas cidades, trazendo aí um fortalecimento do modelo econômico capitalista, onde vai nos permitir aqui começar a discutir o elemento de maior contraste na sociedade atual, que envolve as desigualdades. Quanto mais você concentra pessoas no mesmo local, você vai percebendo as desigualdades mais intensas. E aqui a gente vai fazendo um olhar dentro das nossas propostas. Como nós deixamos na semana 2 aqui do PET, quando a gente questionou sobre se você saberia dizer uma lei da sociologia, a gente vai trazer aqui que, apesar da sociologia não possuir leis, podemos afirmar que há uma forte relação entre as desigualdades econômicas e uma série de problemas sociais, que aqui a gente vai observar dentro do nosso convívio social, como a violência, o acesso à moradia, alimentação, educação, emprego, saúde, direitos, mobilidade social, entre tantos outros. Temas que vamos tratar aqui nas nossas aulas de sociologia. Atividades. Analise o gráfico a seguir. Com base nas informações presentes no gráfico acima, assinale a alternativa correta. Então, nós temos aqui um gráfico que vai demonstrar a questão de crianças por casal, presente na vertical, e os séculos aí na parte horizontal. Nós vamos observar aí uma divisão dentro dos continentes, a partir das cores. A gente vai percebendo aí que quando a gente pega, principalmente, o continente europeu,
essa queda ela é mais rápida por causa do processo da industrialização. Quando a gente pega aí o continente africano, que houve esse processo da industrialização intensificada com o imperialismo europeu no início ali do século XX, vai ter essa onda decrescente de crianças por casal bem depois. Mas a gente vai fazendo essas leituras para a gente começar a entender um pouco mais nessa relação. Então, com base nessas informações presentes no gráfico acima, vamos então assinalar a questão correta. E aqui a gente vai percebendo que todos os continentes eles sofreram esse processo de nuclearização da família, que contribui aqui para essa diminuição de crianças por casal. Essa nuclearização da família que vem com a Revolução Industrial, então, quanto mais um país é industrializado, mais há uma tendência dessa nuclearização da família, mais há uma tendência também de uma diminuição dos membros da família, o que aqui a gente vai perceber que está presente em todos os continentes. Questão 2. A sociologia da religião é um dos campos de estudo mais importantes de Max Weber. Para ele, a religião não é um conjunto de crenças, mas possui racionalidade, método, prática e influencia o modo de levar a vida. Sendo assim, a religião deve ser estudada pela sociologia, pois... Então, aqui nós temos uma leitura importante. A gente viu aqui na nossa aula que a questão da religião, com a reforma protestante, ela contribuiu para o avanço do sistema de produção capitalista. Ela contribuiu para essa evolução do capitalismo e da revolução industrial para o resto do mundo. E a gente vai perceber aqui, na importância da religião para o estudo da sociologia, o seu papel social, que tem aqui uma importância na influência de nossas vidas, das mais diversas formas. A gente vai perceber isso em várias questões. A gente percebe isso, inclusive, nas relações do ambiente escolar. Muitas vezes, como o comportamento de jovens mudam nesse ambiente. Mas a gente vai perceber de outras formas, como a religião, ela intervém nas relações políticas e econômicas de um país. Então, pessoal, peço a vocês, fiquem atentos a novos vídeos do canal. São videoaulas voltadas ao Plano de Estudo Doutorado oferecido pela Secretaria de Educação de Minas Gerais, onde teremos aí o objetivo de fazer essa interação à distância entre professor e estudante, nessa proposta de transmitir o conhecimento das ciências sociais da nossa sociologia. Peço também vocês que já inscrevam-se aí no canal, ativem o sininho de notificação, deixe o like ou dislike e também deixe seus comentários. Desde já, muito obrigado e até a próxima.